Tenho só um imóvel. Hold familiar é para mim? Eu preciso de ter uma hold familiar? Provavelmente você precisa ter uma hold familiar, tá? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para você entender. Vamos supor que você tem um imóvel que você comprou há 10, 5, 6 anos atrás. E lá no teu imposto de renda, ele está por R$ 500.000, que é o valor histórico que a gente chama, né? E quando você não tiver mais nesse mundo, né, você vir a falecer, por exemplo, se você tiver um filho, ele vai ter que fazer o inventário desse imóvel, né? E quando ele for fazer o inventário, o que que o Estado ele cobra? Ele cobra pelo valor de mercado. Então, se hoje o seu bem vai ser avaliado, né, no mercado, estiver valendo 1 milhão, com o inventário, com as custas que seu filho vai ter que fazer, com advogado, no registro de imóvel, taxas do cartório, né, advogado, se você somar isso tudo, ele vai gastar, na faixa de 1 milhão, ele vai gastar uns 150 mil, né? Só que essa despesa, quer dizer, já vai quase aí, quase 20% do seu patrimônio, tá? Isso se ele tiver o dinheiro em mãos para custear esse valor. Porque se ele não tiver, o que ele vai acontecer? Ele vai ter que vender esse imóvel, que vai estar no inventário. E quem vai comprar esse imóvel, ele é um investidor. Ele não vai pagar lá 1 milhão de mercado que vale. Ele vai ter que esperar desenrolar do inventário, o juiz liberar um alvará de venda. Então, ele vai comprar com deságio, que o mercado, no mínimo, cobra 20% de deságio. Então, ele vai vender seu filho vai vender o imóvel por 800 mil, né? Já perdeu 200 mil, vai pagar mais 150 mil nas custas, então, quer dizer, já foi 350 mil já que o patrimônio diminuiu para o seu filho. Então, você vê que o custo que é um inventário, se você não tiver uma hold familiar. Porque se você tiver uma hold familiar, já deixar isso em vida para o seu filho, dependendo do sistema que você montar de hold familiar, a taxa pode ser de R$ 20.000, né? Porque não vai ter registro de imóveis, né? Só vai ter um imposto ali na hora de transferência dos bens. Então pode chegar a R$ 20.000. Então você vê como você tendo um imóvel, é importante você até fazer uma hold familiar. Então, se você gostou dessa informação, eu vou fazer uma palestra dia 27 de abril, tá na minha bio, vai lá, se inscreve nessa palestra, tem um formulário lá na bio, e nessa palestra eu vou explicar isso bem melhor, com detalhes, né? O que é uma célula, 2 células, uma hold operacional, ou uma hold familiar, ou só uma hold familiar. Então isso tudo eu vou explicar para você. Então se você tem interesse, assiste a minha palestra, se inscreve lá na minha bio para você ser avisado da palestra. Convide um colega seu que você acha que também está na mesma situação. Pode chamar o seu advogado, chama o seu contador para assistir essa palestra, e lá vou esclarecer tudo sobre hold familiar. Tá bom? Te espero lá. Um abraço.